Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, quinta-feira, dia 5 de setembro de 2024. Ontem, o planeta Marte entrou no signo de Câncer e ele vai ficar aí até o dia 3 de novembro, ou seja, nós vamos viver 2 meses, setembro e outubro, com o planeta Marte andando pelo signo de Câncer. Qual é a questão aí? É que Câncer é um signo onde Marte não vai bem aí. Ele é chamado de queda. Existem signos onde os planetas se sentem melhor representados na sua energia e outros signos onde eles ficam mal ali. E esse signo onde ele fica mal é o chamado signo em queda, onde ele está em queda. O que seria isso, né? O signo em queda é o oposto do signo de exaltação. Então, se Marte tem queda em Câncer, qual é o oposto de Câncer? Capricórnio. Então, ele tem exaltação em Capricórnio, tá? Qual é a diferença? Quando ele está lá em Capricórnio, ele está exaltado, né? Quando ele está em Câncer, ele está debilitado. Então, vou dar um exemplo. Imagina um menino que ele vai muito bem no esporte. Na aula de educação física, ele se destaca, ele consegue fazer as coisas com bastante habilidade, né? Ele é muito bom na área esportiva. Então, na aula de educação física, ele vai estar em exaltação. Ele vai estar num terreno, num momento, numa situação que lhe é favorável e que permite com que suas habilidades, as melhores habilidades que ele tem, se destaquem. Só que daí tem a aula de matemática, né? E ele é burrinho na matemática, ele não tem habilidade nenhuma na matemática, para ele é muito ruim. Então, a hora que ele vai para a aula de matemática, ele está onde? Em queda, ele está em debilidade, tá? Qual é a questão aí? Esse menino que está na aula de matemática, ele pode ficar ou amuadinho, quietinho ali, né? E esperar a aula acabar, ou ele pode ficar indisciplinado, tacar fogo na cortina, fazer aviãozinho de papel, brigar com o coleguinha. E em se tratando de Marte, que é uma energia de impulso, né, de agressividade e até de, vamos dizer assim, violência em alguns casos, quando fica em queda, fica disfuncional e a tendência é ser mais um menino indisciplinado do que o menino que fica moadinho ali, quietinho. Né? Então, gente, nós vamos observar ao longo de setembro e de outubro uma disfuncionalidade ainda maior do que está acontecendo em relação aos comportamentos estúpidos, agressivos, ignorantes, né? E isso vai ter a disfuncionalidade dessa energia, principalmente da energia masculina, já que Marte tem muito a ver com a questão Yang, né? Essa energia mal direcionada, mal empregada, usada não para dar novos impulsos, porque a energia positiva de Marte representa pioneirismo, representa novos impulsos, representa coragem, bravura, destacamento naquelas atividades que necessitam de força. Então é muito bom para o esporte, por exemplo, é muito bom para as atividades que envolvam competição, né? Então o Marte ele é positivo nesse lado. Mas ficando disfuncional, ficando em queda, em Câncer, a tendência dessa energia é decantar para o seu lado mais negativo, que é a agressividade, a violência, a estupidez. E isso faz o quê? Eletriza uma parte da população que está mais identificado com o estúpido do que com a pessoa exímia, ou com a pessoa educada, ou com a pessoa propositiva. Então nós vamos ver essa desgraça toda, né? Essa energia que vai contaminar a alma das pessoas e muitas delas serão dragadas, hipnotizadas, cooptadas pela estupidez, pela ignorância, pelo comportamento agressivo, achando que esse é o funcional quando na verdade é o disfuncional. No momento que nós estamos tendo uma inversão, né, onde as pessoas votam em quem é mais mau caráter,
né, e rechaçam quem tem propostas para a melhoria do bem comum, a energia disfuncional de Marte cai como uma luva para esse momento tão trágico que nós estamos vivendo, principalmente aqui na política brasileira, mas na política mundial de uma forma geral. Vou mostrar para vocês aqui o mapa do momento do ingresso de Marte em Câncer, que aconteceu ontem, e as forças astrológicas que estão ali, e tem algumas coisas se formando para os próximos dias que a gente tem que ter uma certa atenção. Acompanhe aqui comigo. Aqui pelo horário de Brasília, Marte ingressou no signo de Câncer ontem às 16 horas e 46 minutos, tá? Então, quando Marte entra em Câncer, todo o período que ele vai ficar aqui nesse signo até o dia 3 de novembro, ele fica em queda, ele fica disfuncional e, portanto, as suas energias ficam pioradas, né? A gente diz que a face mais negativa do planeta fica em evidência, tá certo? O signo oposto, que é o Capricórnio, é justamente que está oposto a Câncer, esse é o signo de exaltação. Então, quando Marte passa aqui, ele fica exaltado, né? Ele está num terreno que lhe é favorável. Aqui, ele está num terreno que lhe é muito, muito hostil, né? Então, ele fica realmente a tendência do Marte não é virar o aluno amuado dormindo na aula de matemática, mas atazanando, né? Ele vai atazanar. E essa energia de Marte vai, como eu falo, eletrizar as pessoas que são mais primárias, né? Aquelas pessoas que são mais movidas pelo seu cérebro reptiliano, né? Que tendem a ser reativas, que são ressentidas, que agem a partir da sua criança castrada, reprimida e birrentinha, né? Então, os episódios de violência, de agressividade, de estupidez, eles vão crescer muito nesses 2 meses. Infelizmente, gente, a gente vai ver cenas assim deploráveis acontecendo, deploráveis, e principalmente nesse período, que é um período eleitoral, onde a competição, o acirramento, e quem for mais mal educado, quem humilhar o outro, quem atacar o outro parece que ganha votos, né? A gente está vivendo esse período, não é mais uma eleição, é uma arena de gladiadores. Então, quanto mais violento for o candidato, mais ele ganha aplausos da galera, né? Esse mundo que nós estamos vivendo, com esses valores, com essa situação, a gente está vendo que as piores opções, quanto mais escrota for a pessoa, quanto mais agressiva, mal educada, né, desonesta ela se apresenta, mais ela encanta a população, mais ela sobe nas pesquisas. Esse é o momento que nós estamos vivendo em função de uma série de questões que a gente já vem trabalhando aqui e cujo desembocar dessa desgraça toda se dará em 2026. E para aqueles que ficavam aí, né, boquejando contra mim, por conta de eu falar de 2026, basta olhar o que está acontecendo na cidade de São Paulo, ali já é a trombeta tocando para 2026, tá? Então, assim, tá lá, o sinal tá claro, eu já venho falando, faz tempo, faz uns 3 anos, pelo menos, que eu venho falando sobre 2026, e ele já está se desenhando agora nas eleições de São Paulo, tá? Então, veja só, o que está se formando nos próximos dias aqui? Está se formando essa oposição, o Sol, né, está a 12, hoje ele vai para 13 aqui de Virgem, e conforme ele vai caminhando, daqui a pouco ele vai fazer oposição, daqui uns 4, 5 dias, né? Ele faz uma oposição com o Saturno e quadratura com o Júpiter. Então ele ativa essa quadratura que está entre Júpiter e Saturno. O que representa isso? Sol é uma liderança, tá? Uma liderança vai sofrer ataques impiedosos, tá? No mundo, no Brasil, alguém que está ligado ao campo mais pragmático, porque o Sol em Virgem é o pragmático, é o legalista, né? É aquela figura que se pauta pelo que é a letra da lei, né? O correto, né? Virgem é muito descritivo, ele é muito assim ligado aos pontos e vírgulas, muito detalhista, né, nesse sentido.
Então aqui uma liderança que tem um fator mais racional da lei, né, e que está trabalhando, vamos assim, de uma forma pragmática em relação a determinadas questões, vai sofrer um ataque pesado de frentes distintas. Isso que é interessante, porque vem um lado de uma pauta mais conservadora, mais castradora, mais violenta até, que é da parte de Saturno, né? Mas também vem um ataque de uma parte que deveria estar olhando por outros aspectos, ou que deveria estar até aliada a este Sol aqui. Mas não, se coloca também contrário. Então é interessante porque vem um ataque, preste muita atenção no que eu estou falando aqui, um ataque de dupla frente contra uma liderança, né? Sendo que parte desses ataques viria de quem deveria estar associado a ele e não contrário a ele. Então aqui há um enfraquecimento de uma liderança, tá? Isso daí a gente vai observar no mundo ou aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente já até tem mais ou menos, né, pelo entendimento aqui do que significam os atos, a gente até imagina quem seja a figura que vai estar aí, né, vivendo uma sinuca complicada, tá? Então isso é um momento bastante tenso que vai se desenhar ao longo dos dias aí, tá? E outra configuração que está se formando é, de novo, aqui o dedo de Deus, né? O chamado Iode. Então, sempre que um planeta passa por essa região aqui, por volta dos 20 graus de Leão, né, ele pega e faz o quincúncio duplamente, um com a posição de Plutão recém regresso aqui para o signo de Capricórnio, e Netuno, que está aqui já nos seus finalmente pelo signo de Peixes, ele sai daí em 2025 para 2026, né? Então, as coisas para 2026 já estão se armando aqui. E aqui, gente, Mercúrio é a fala, é a comunicação, é o deslocamento, é a mídia, né? É o ideário do homem comum, é o senso comum. Então, isso fica muito eletrizado por essas forças aqui terminais, né? Plutão e Netuno são planetas terminais, são planetas que estão em cooperação, estão em sextil desde a década de 50, e eles vêm operando uma transformação lenta e gradual da sociedade em direção a um ponto de mutação irrevogável, um ponto de mutação inevitável, né, que vai acontecer lá na frente. E toda vez que um planeta passa por aqui, ele, vamos dizer assim, contribui com a sua natureza para este projeto de demolição e transformação da ordem mundial, tá? Então aqui nós teremos falas, movimentações, notícias, declarações que vão contribuir para um processo intenso de finalização de coisas, de instituições, de barreiras, de crenças. Isso pode mexer com questões aí nacionais e internacionais. Então o quadro é bastante pesado, a situação é bem complicada, tá? Marte, ficando em queda aqui, ele dá exaltação, né, para Júpiter, porque Júpiter fica exaltado aqui no signo de Câncer. Então esse Júpiter, que tem a ver com questões legais, tribunais, juízos, tem a questão religiosa, né, questões de instituições religiosas, igrejas de um modo geral, né? Júpiter tem a ver também com os tratados internacionais, as questões internacionais. Então isso aqui fica em destaque e entra em ataque aqui. Então, por exemplo, né, nós poderemos ter essa figura, pode sofrer ataque de estruturas e corporações poderosas, como o Saturno representa, e também sofrer ataques, vamos dizer assim, diplomáticos, né, ou ataques de lideranças religiosas que se somam a grandes corporações para atacar a figura solar aqui, tá? Então, e o Mercúrio, como ponta de um dedo de Deus, vai trazer também destaque falas de lideranças aí carismáticas, não necessariamente carismáticas pelo lado do bem, né? E que pode tumultuar o ambiente, certo? O fato de ter todo esse stellium aqui, né? E Marte estar em Câncer, ele dá domicílio para a Lua, né? Então ele dá força para a Lua, que está aqui marcando o stellium que acontece
no signo de Libra, que tem a ver com as relações entre as pessoas, tem a ver com os acordos e tratados entre países, né? Então isso vai estar também muito dinamizado aí por conta de essa movimentação. E a junção, né, esse momento de conjunção entre Vênus e Lilith traz a questão do feminino à tona. O feminino no sentido das leis, da proteção às questões femininas, né? Os perigos que nós temos aí na sociedade em relação à misoginia, ao feminicídio. Então isso também vai ter destaque. Pode até ser que aconteça nesses meses de setembro e outubro algum crime hediondo, né, envolvendo aí um caráter misógino nessa situação toda, e isso venha a ganhar destaque na mídia e até tumultuar também esses embates políticos que estão se dando por conta desse atrito entre as forças, né, do progresso e as forças do retrocesso que estão aqui em pauta. O quadro é bastante complicado, bastante explosivo, como nós estamos vendo aqui, né? E num período eleitoral é jogar ainda mais gasolina no fogo, né? E a gente vai ver a coisa realmente explodir nesses próximos 2 meses. Quando a gente analisa o quadro do momento, né, nós temos uma tendência a ser levado por um pensamento equivocado. Que pensamento é esse? De que as coisas pioraram, né? De que nós estamos indo para um fim de mundo, para um apocalipse, né? Que o homem se tornou algo extremamente ruim e tudo mais. Não é verdade. Tudo o que está acontecendo hoje, a estupidez, a ignorância, a intolerância, os ataques, tudo isso, gente, sempre existiu na história da humanidade. Nunca houve um momento da nossa história, desde a pedrada de Caim e Abel até agora, tá? Não houve um momento da nossa história em que nós tivéssemos paz, concórdia, que nós tivemos algum tipo de era. O que a gente tem? Períodos assim de guerra e períodos de não guerra declarada ou não guerra organizada. Mas você tem tensões, você tem conflitos, nunca eles deixaram de existir. Veja, se você não tem como você falar que nós vivemos em paz desde 1945 até agora. 1945 acabou a Segunda Guerra Mundial, então nós estamos vivendo em paz. Não. Olha quanta coisa que vem acontecendo, só Israel, os conflitos no Oriente Médio que vieram ao longo das décadas, né? Enfim, uma série de questões da Guerra Fria. Então, assim, não existe esse momento de paz, de melhora que as pessoas ficam falando. Ah, tá, mas Carlos, então por que está tudo assim? Está tudo assim porque o ambiente tecnológico que nós estamos vivendo, principalmente depois que inventaram esta coisa que é chamada smartphone e que colocou a internet na mão das pessoas e colocou a ligação imediata com estímulos dos mais diferentes, diversificados, e a pessoa é bombardeada constantemente, porque onde você vai na rua, as pessoas estão assim, né, o tempo todo vendo o que está aparecendo nas redes sociais, né? E como o algoritmo das redes sociais ele mostra mais daquilo que é visto, quanto mais se vê uma coisa, mais essa coisa é mostrada, e as pessoas são engatilhadas por cenas que vão mexer com as suas demandas internas, então elas acabam clicando, curtindo, compartilhando aquilo que diz respeito a elas e a sua doença individual, as suas questões mal resolvidas, a sua criança mal organizada. Então elas veem isso, elas dão like, elas compartilham, isso ganha força, o algoritmo entende que é disso que o povo gosta, então é isso que eu vou dar mais para o povo, e aí está essa situação toda. Uma hiperestimulação que tem a função de apertar aquele botãozinho do ódio que existe dentro das pessoas. Porque todos nós temos castrações, recalques, frustrações, né? Uma série de questões que a gente vive na infância, uns mais, outros menos. Alguns conseguem se organizar e criar estruturas de sobrevivência para tocar a vida em torno disso, e outros não, outros são mais vulneráveis.
E aí, quando tem essa hiperestimulação dada pelas redes sociais, pela internet, por esse negócio aqui que está na mão das pessoas o tempo todo, estimulando com discursos fáceis, simplórios, reativos, você faz com que tenha uma massa que ela não tem sossego. Essa que é a grande verdade. A massa, povo, não tem sossego. É o tempo todo. A corrupção, ó o ladrão, ó o vagabundo, ó não sei o quê. A pessoa fica, né? E ela tem que trabalhar, ela tem que dar conta, ela tem dívida para pagar. Então é muito. Nós estamos vivendo num ambiente assim de desassossego constante. E as mentes mais fracas, as mentes que se sentem vulneráveis e perdidas e desamparadas nesse mundo de hiperestimulação, e boa parte dessa hiperestimulação ela é exagerada e às vezes ela é irreal. Ela é irreal, porque se a pessoa desligasse essa merda aqui e ficasse uma semana no campo, né, ela vai perceber que as coisas não estão tão desgracentas assim, mas que elas são feitas para parecer que estão, para você ficar mais desgraçado, mais desamparado. E aí o que acontece? Aqueles candidatos, aquelas lideranças que entram no discurso de ódio, é isso mesmo, tem que matar, tem que arrebentar, né? Tem que fazer, tem que destruir, elas entram em diapasão e ressonância com as angústias e os desamparos que as pessoas estão vivendo e que são hiperestimulados por um ambiente de toxicidade que vem das redes sociais. É isso. É exatamente isso. Então não é que o ser humano piorou, não é que o ser humano está pior, não, ele continua sendo a mesma coisa. Mas só que agora nós temos um ambiente que estimula o nosso lado ruim a estar 24 horas por dia batendo e tentando encontrar alguém que fale aquilo que venha vingar o meu desamparo. Por isso, o cara que vem com grosseria, com estupidez, que humilha o outro, ele faz aquilo que me alivia um pouco do desamparo. Isso mesmo, massacra, desce a lenha, é isso aí, vou votar em você, né? É essa situação que está acontecendo. É isso, né? E quando a gente entra nesse período agora que Marte fica em queda, a disfuncionalidade, o menino que é bom em esporte na aula de matemática que vai tacar fogo na cortina, vai tacar fogo na cortina. E a gente está vendo que quanto mais você tem pessoas dispostas a fazer isso, tacar fogo na cortina, ainda dar risada da cara do professor e jogar bosta na cara dele, mais ele recebe aplausos e mais ele sobe na pesquisa. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Esse é o mundo que está caminhando para 2026. É um momento para as pessoas pararem e pensarem, será que dá tempo de reagir e de mudar o curso da história? Não sei. Já não sei mais se é possível. Tá o recado, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até parecer inscrito e também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.